Seja bem-vindo, é muito bom ter você por aqui. Eu sou Marcelo Alexandre e hoje vamos conversar sobre um tema muito especial. As surpresas podem revelar o seu temperamento. Vou contar um segredo para você. A melhor maneira de descobrir e compreender o seu temperamento é observar como você reage ao ser surpreendido. Sabia disso? Quando somos pegos de surpresa, revelamos o que realmente estamos sentindo. Então, se esse tema te interessa, vem comigo porque teremos uma conversa muito boa pela frente. Aproveite, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Vamos lá? Bom, pessoal, como vocês já sabem, temperamento é um conjunto de características comportamentais com base nas ações e reações recorrentes que você e eu temos nas diversas situações que envolvem a nossa vida. Mas o que isso quer dizer? Vamos lá. Normalmente, quando uma ação ou reação se torna repetitiva, pode ser o sinal de uma característica do meu temperamento, uma qualidade ou até uma limitação ou fraqueza. Acontece que, na medida em que vamos tocando a vida, somos influenciados de várias maneiras, pela família, pelo trabalho, pela escola, pela religião, pelos diversos relacionamentos que nós temos. Tudo isso afeta diretamente a construção da nossa personalidade, pois aprendemos a reagir de acordo com as circunstâncias que nós vivemos. Por exemplo, você teve que aprender a se comportar no trabalho, na igreja, não é assim? Nós aprendemos a desenvolver uma forma de agir para cada momento da nossa vida. Agora, aprender a reagir não é algo necessariamente ruim, né? Mas se não tivermos cuidado, esse aprendizado pode mascarar problemas nas nossas emoções, que precisam ser de fato tratadas por Deus. É por isso que as surpresas podem revelar o nosso temperamento, o nosso interior. Na maioria das vezes, quando somos surpreendidos, deixamos escapar o que realmente sentimos e pensamos. A psicologia chama isso de ato falho, que acontece quando você tem uma reação, digamos assim, sem filtro emocional. Você acaba falando o que vem à cabeça sem considerar as consequências. É como se fosse uma reação intuitiva, entende? Bom, deixe-me dar alguns exemplos da vida real para você entender melhor essa questão. Se você demonstra ser uma pessoa calma, tranquila, assim, de bem com a vida, mas ao sofrer uma fechada no trânsito, por exemplo, você explode, grita, xinga e tenta pagar na mesma moeda, sinto muito, mas essa pessoa com a mão no volante é o seu real temperamento. Se você vive falando do amor, mas ao ser surpreendido por uma afronta ou falsa acusação no seu local de trabalho, você logo se enfurece, pensa em vingança e não libera perdão de jeito nenhum, mais uma vez sinto muito, mas essa pessoa com um chicote na mão é o seu real temperamento. Então veja como as surpresas trazem à tona o que está dentro do nosso coração. Agora vou dar alguns exemplos bíblicos sobre como as surpresas podem descrever o nosso temperamento. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versos 54 a 71, a gente encontra o momento em que Pedro negou Jesus por 3 vezes. É claro, você se lembra bem dessa história. Primeiro, uma mulher disse que Pedro era um dos seguidores de Jesus, mas ele negou, respondendo que nem conhecia Jesus. Bom, depois, um homem disse que Pedro era um dos discípulos de Cristo, mas ele também negou. Por fim, quando foi confrontado pela terceira vez, Pedro se irritou muito e negou Jesus. Daí, como diz a palavra, o galo cantou. Para você entender melhor essa história, Pedro acompanhava de longe a prisão de Jesus quando se sentou perto de uma fogueira para se aquecer, provavelmente ao lado de alguns soldados romanos. Até aquele momento ele não estava se sentindo ameaçado. Estava sim preocupado com Jesus, é claro, mas não se sentia ameaçado. Só que Pedro não esperava que algumas pessoas que compartilhavam aquela fogueira fizessem uma conexão entre ele e Jesus. Por isso, Pedro reagiu como se não conhecesse Cristo. Aquele era o real temperamento de Pedro, que foi revelado pela surpresa do medo de ser preso também, assim como foi Jesus.
A verdade, meus irmãos, é que a maioria de nós faria exatamente o que Pedro fez, ou talvez até pior. Aqui não se tratava do caráter de Pedro, mas de um temperamento que ainda não havia sido transformado pelo Espírito Santo. Bom, vamos analisar outro exemplo bíblico, mas agora na vida do apóstolo Paulo. Lembra de quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária, lá no livro de Atos, capítulo 13? Pois é, naquela ocasião, Barnabé levou com ele seu primo João Marcos para ajudar na viagem como auxiliar. Só que logo no início da viagem, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, né? João Marcos, que deveria ser bem jovem naquela época, desistiu da missão e quis logo voltar para casa, para Jerusalém. Na minha opinião, Marcos agiu como qualquer outro jovem inexperiente agiria no lugar dele. Talvez ele imaginasse que viajar com o grande apóstolo Paulo seria uma grande aventura, uma aventura da vida dele. E quando começou a sentir as dificuldades da missão, não deu conta do recado e infelizmente desistiu. Mas a história não para por aí. Algum tempo depois, Paulo combinou com Barnabé de fazer uma segunda viagem missionária lá em Atos 15, para dar suporte aos cristãos que haviam se convertido na primeira viagem deles. Enquanto eles arrumavam as malas, Paulo foi surpreendido quando Barnabé trouxe João Marcos para ir com eles novamente. Eu imagino que Barnabé queria dar ao primo uma segunda chance. Mas, para surpresa de todos, Paulo não permitiu que João Marcos viajasse com eles. Acho que Paulo pensou que ele iria desistir mais uma vez. Por causa disso, olha, houve uma briga tão grande entre Paulo e Barnabé que eles decidiram se separar. Veja como as emoções que ainda não foram trabalhadas pelo Espírito Santo podem nos colocar em situações bem difíceis. Bom, resumindo, Barnabé e João Marcos foram para Chipre, enquanto Paulo e Silas partiram em direção à Síria para fortalecer os cristãos daquela região. Sabe, irmãos, aquele homem impetuoso, duro, que não deu uma segunda chance para João Marcos, era o real temperamento do apóstolo Paulo. Ah, como eu amo as Escrituras, queridos, porque ela não esconde as fraquezas dos seus heróis. Mas espere um pouco, porque a história ainda não acabou. Por volta de 15 anos depois daquele episódio tão triste, quando Paulo já havia sido tratado pelo Espírito Santo, ele reconheceu o seu erro e pediu que Timóteo levasse João Marcos até ele para ajudá-lo no ministério. Meus irmãos, o mundo dá muitas voltas. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo abriu o coração, dizendo assim: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Que mudança, hein? Nada melhor do que um dia após o outro. Paulo estava reconhecendo que havia sido duro demais com o jovem João Marcos e precisava reparar aquela situação. E é importante dizer que, para a maioria dos teólogos cristãos, foi João Marcos quem escreveu o primeiro evangelho, que leva o seu nome. Dizem que Marcos escreveu com base no testemunho de Pedro, entre os anos 64 e 70 depois de Cristo. Veja o valor que João Marcos tinha para Deus. Agora, o que a gente aprende com essas duas histórias? O problema não está nas limitações do nosso temperamento. Ninguém é perfeito, a gente sabe muito bem disso. O problema é quando nós não permitimos que Deus restaure as nossas emoções. Graças a Deus, Paulo e Pedro e tantos outros homens e mulheres da Bíblia tiveram seus temperamentos transformados pelo Espírito Santo. Mas antes da restauração, Deus teve que mostrar a Paulo e Pedro como seus temperamentos estavam fora da vontade do Senhor. Esse é o ponto central da mensagem deste vídeo. É por isso, meus irmãos, que Deus permite algumas situações de surpresa em nossa vida para revelar o que temos no coração. Olha, me perdoe se o que vou dizer agora chocar você. Mas muitos crentes de hoje vivem como se estivessem em ambientes controlados. Por exemplo, é muito raro alguém expressar o que realmente é e sente dentro de uma igreja. Todos se comportam muito bem, dizem só palavras amáveis, demonstram uma suposta empatia e interesse pelo próximo, mas nem sempre é isso que de fato carregam no coração. Olha, para ficar bem claro, não estou aqui fazendo nenhuma crítica à igreja, até porque eu sou apaixonado pela igreja e sou parte dela. Também não estou dizendo que todo cristão é falso, não é nada disso, até porque eu também sou cristão.
O que estou afirmando é que alguns crentes aprenderam a se comportar bem nas igrejas, mascarando assim suas reais intenções, pensamentos e emoções. Por isso, Deus usa momentos de surpresa para nos mostrar quem realmente somos. Saber o que de fato carregamos no coração é o primeiro passo para experimentarmos a restauração plena do nosso temperamento. Portanto, meu amigo, minha amiga, se alguma situação surpreendente levar você a reagir de uma forma, digamos, não tão elegante assim, não encare isso apenas como um problema, mas como uma chance maravilhosa de Deus transformar o seu temperamento, tá bom? Bom, é isso, chegamos ao fim deste vídeo. Se essa mensagem tocou sua vida, aproveite e se inscreva no meu canal, deixe o seu like, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Que você tenha um dia muito, mas muito abençoado, em nome de Jesus. Fique na paz.